recuperar depois. Boa noite para quem chegou agora, para quem não chegou ainda, e boa noite de novo para vocês, com quem já comecei essa conversa. Então, estamos iniciando hoje, terça-feira, dia 28 de setembro de 2021, a nossa disciplina optativa de Sociologia da Educação, uma disciplina oferecida pelo Departamento de Ciências Sociais, mais especificamente pela área de Teoria e Prática de Ensino. Ela tem um caráter teórico e prático que serve tanto para o pessoal do bacharelado, que vem pesquisando questões relacionadas à educação, ou não, questões afins, e especialmente para o pessoal da licenciatura, né? Sociologia da Educação é uma das bases aqui que a gente tenta desenvolver, né, no professor pesquisador reflexivo, aquele que olha para o seu campo de atuação e mobiliza todos os recursos possíveis para pensar nas melhores estratégias para ensinar, para conhecer suas turmas, para conhecer suas escolas, para conhecer o sistema educacional da local, né, ou do país, para entender o currículo, para entender para além do currículo, né? Sociologia da Educação discute tudo isso e muito mais, né? Então a gente vai fazer um percurso aqui até o final do semestre para que vocês saiam dessa disciplina identificando as principais discussões, ou pelo menos as principais perguntas da Sociologia da Educação e sabendo onde buscar fontes para poder trabalhar com elas nas suas pesquisas, nas suas reflexões, nos seus textos. Eu tenho certeza que esse é um dos campos mais fascinantes das ciências sociais, tanto é que, daqui a pouquinho vocês vão perceber isso melhor, ela está fortemente enraizada na sociologia clássica e ela se desdobra depois na sociologia moderna, na sociologia contemporânea. Ela tem uma discussão muito aprofundada no campo da ciência política, através das políticas públicas, da discussão da legislação, se desdobra em um debate com a sociologia do conhecimento, com a epistemologia, com a filosofia da educação, com a pedagogia. Ela também tem um diálogo muito aproximado com os desdobramentos de uma sociologia que olha para as escolas, para os estabelecimentos escolares. Aí ela vai buscar força na antropologia, através das etnografias escolares, que é um campo fascinante. E ela vai discutir os currículos também, buscando fontes de referência na filosofia, na história, até mesmo em letras, né, nos estudos linguísticos. Então, a sociologia da educação é um campo riquíssimo, um campo que tem muita coisa para se discutir, muita coisa já foi discutida e muito mais ainda por se discutir. Então, eu acho que a gente vai dar uma entrada nesse universo aqui e espero que cada um de vocês traga no fim desse processo também suas contribuições, né, na trajetória de formação de cada um de vocês. Certamente vocês vêm acumulando um acervo das ciências sociais, formas de pensar essa realidade, e certamente vocês vão poder ajudar a produzir esse conhecimento aqui conosco, né, a trabalhar essas discussões. Então, pessoal, eu queria começar essa nossa viagem, espero que proveitosa, apresentando o programa para vocês, tá? Ele logo vai ficar disponível para todos vocês na plataforma do Google Classroom, lá na plataforma do Google Classroom, daqui a pouquinho também vou mostrar para vocês como ela vai funcionar. Lá na plataforma do Google Classroom vocês vão ter acesso à agenda da disciplina, o cronograma todo, de todas as aulas, o que vem, uma pasta com toda a bibliografia das unidades, aquilo que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão poder acessar lá diretamente, tá? Além do grupo do WhatsApp, que a gente vai poder usar para comunicações relacionadas à disciplina. Fora esses dois caminhos, né, o Google Classroom e o grupo do WhatsApp, que é uma comunicação mais fluida, mais informal, esse programa todo nós vamos passar lá para o Cigarra também, vocês recebem por e-mail. Então, são várias possibilidades aí de acesso, e se vocês tiverem alguma outra ideia, a gente pode também debater como que a gente pode passar esses textos e conteúdos para vocês.
Bem, então, tudo certo? Ok. Nossa disciplina, ela tem início hoje, né, terça-feira. Ela está programada, reservada para o horário entre as 18 e 22. Pretendo raramente passar das 9 da noite nessa nossa conversa síncrona, guardando mais espaço para que vocês possam realizar de fato as leituras, as atividades, os possíveis audiofóruns. Gostaria de lançar a mão, eventualmente, de um ou outro recurso também assíncrono, né? A gravação de um vídeo, de um áudio curto sobre determinado tema, ou até mesmo a exibição de um ou outro filme relacionado à disciplina lá no nosso canal. Além desses horários das aulas, né? Aqui a ideia é a gente fazer mais um bate-papo sobre o texto, né? Sobre as discussões. Bem, a nossa ementa é... Estão conseguindo enxergar direitinho aí? Querem mais um? A educação como objeto da sociologia clássica e contemporânea. Esse é o nosso primeiro ponto. A educação e o fenômeno escolar nos clássicos da sociologia. Bourdieu, Dubé, Michael Young, Antônio Novoa, Alice Casimiro Lopes, as nossas principais referências teóricas para discussão sobre educação e sociologia. Democracia nas políticas do currículo contemporâneas. Esse foi o tema, porque pensando na sociologia da educação contemporânea, nós identificamos que a questão da democracia, para pensar currículo, talvez seja mais emergente nesse instante, porque tem muitos temas possíveis. Então, nós optamos por discutir a democracia, mas a partir dela, outras questões contemporâneas. A sociologia da educação no Brasil e a atualidade da obra de Paulo Freire, as dimensões sociológicas da pedagogia da autonomia e da pergunta. Os objetivos da disciplina: apropriar-se de conceitos e teorias que dão suporte a estudos e pesquisas no campo da sociologia da educação, perceber os desdobramentos e as relações entre produção de conhecimento social, científico e escolar com as desigualdades sociais, levantar e discutir temas que emergem nos debates contemporâneos da educação e da escola como objeto das ciências sociais, em especial a democracia nos currículos e pedagogias e forma escolar na contemporaneidade. As discussões envolvem problemas relativos ao ensino e aprendizagem escolar cotidiana, abrindo a possibilidade para que os licenciandos e bacharéis em ciências sociais e áreas afins possam aproveitar o conteúdo de sua formação. Bem, então nós dividimos a disciplina em 3 unidades e uma 4ª unidade especial, uma unidade de encerramento especial. A primeira unidade, então, é essa unidade que discutimos a educação como objeto das ciências sociais. Aqui a finalidade é compreender em que lugar das ciências sociais situamos a educação. Acho que provável que você já tenha algumas pistas sobre isso, e a ideia é a gente dar uma mergulhada nos referenciais teóricos que nos informam sobre esse lugar da educação. Boa noite, Suzy, bem-vinda. Na primeira unidade, nós temos 2 temas de aula aqui, essenciais, que serão desenvolvidos, sobretudo, pelo professor Domingos, depois retomados por mim durante o curso. A educação e sociologia nos clássicos das ciências sociais e a educação em Pierre Bourdieu. Então, aqui o Domingos vai trabalhar com vocês um pouco a teoria dos campos e dos capitais relacionada à educação. Algo que é muito, muito, muito forte, assim, muito expressivo. São ferramentas teóricas produzidas na teoria bourdieusiana que são muito expressivas para nós explicarmos a educação do ponto de vista sociológico. Então, isso é bem interessante para nós. É um diferencial do que faz a sociologia da educação, por exemplo, em relação à filosofia, à pedagogia. Quando a gente fala em sociologia da educação, essa teoria bourdieusiana dos capitais e dos campos, ela tem uma força expressiva muito grande. A segunda unidade, nós vamos deslocar a discussão para a educação formal. Claro que ali a gente já está falando um bocado da educação formal, mas ali é uma discussão de princípios. Mas especialmente para a escola, o conhecimento escolar, o currículo e as desigualdades socioeducacionais. Então, nós vamos ter
como subtemas aqui da unidade 2, a relação entre escola e sociedade, especificamente um pouco sobre escola, né? Então, estou trazendo a discussão vamos falar do B sobre escola. Eu acho que vocês vão gostar muito, porque ele vai ouvir professores, ele vai falar com alunos, ele vai falar com pais de alunos, ele vai falar com diretores, ele vai vivenciar as escolas para trabalhar isso. Então, os sentidos da escola, a experiência escolar. Segundo subtópico, conhecimento escolar, ciência e cotidiano. Então, aqui a gente vai puxar uma discussão sobre como é que os saberes da cultura, os saberes produzidos em sociedade se transformam, são trabalhados nas escolas por forma daquilo que são saberes escolares. O que acontece nesse processo? Como é que se engendra isso? Como é que o conhecimento ele passa a ser recodificado? Ou nos termos do Basil Bernstein, que é uma referência da sociologia do currículo, o conhecimento é recodificado, e ele é vocalizado, e a mensagem do conhecimento e a forma de se produzir e pensar esse conhecimento se transforma na escola. E isso pode se transformar, já vou adiantando para vocês, uma das tensões com as quais a gente vai lidar aqui ao longo da disciplina inteira, ele pode se transformar basicamente em dois sentidos. O conhecimento trabalhado no sistema, aí não só na escola, mas em todo o processo educacional, ele pode ter dois sentidos. Agora eu não vou nem falar quais são, eu já vou querer ouvir de vocês. Vocês imaginam quais possam ser esses dois sentidos? Para quais dois possíveis sentidos que o processo educacional pode levar a uma sociedade? Vocês conseguem imaginar? Gostariam de falar sobre isso? Vamos formular melhor essa pergunta. A educação pode fazer duas coisas com a sociedade, com uma comunidade no seu processo. O que ela pode fazer com a sociedade? Quais são essas duas coisas? O que me vem na mente aqui é, por um lado, servir de uma espécie de mecanismo em que o status quo dessa ordem social se mantenha, ou seja, reproduz o que é, ou, não sei se estou pensando correto, alterá-la, né? Transformá-la, revolucioná-la, coisa assim do tipo. Né? Pode ser esses dois sentidos que uma escola pode ter? Eu acho que não teria como ser mais preciso, Daniel. Perfeito. Exatamente. É isso, gente. Nós vamos tensionar com este par. Perfeito, Mirella. Prender ou libertar. Transformar, exato, Daniel. Transformar, proporcionar mudança, produzir e conservar, restringir. Olha só, restringir ou transgredir. Você falou o status, né? As configurações, remanejar as configurações, ou para que elas também representem a transformação das relações sociais, ou manejá-las de tal modo que as relações sociais permaneçam estáveis, ou mais ou menos estáveis. E agora eu já adianto uma segunda questão. Nós vamos tensionar com esses dois sentidos do processo educacional, e nós já vamos adiantando que não... Primeiro, o professor fica fazendo pegadinha, né? Primeiro eu falo que a gente vai lançar essa tensão, e depois eu vou dizer para vocês que essa é uma falsa tensão. Já vou adiantando, isso é uma falsa tensão. Aquilo que nós estamos chamando de educação ocorre, é realizado naquilo que nós chamamos de sociedade. E a sociedade nem é algo que está o tempo inteiro se conservando, nem é algo que está o tempo inteiro em processo revolucionário de transformação. Nós vamos tentar entender isso nos meandros, no processo educacional. Mas sempre lembrando que essa tensão é uma tensão que está presente, e ao tempo é uma tensão que encobre a complexidade do processo educacional, da relação, por exemplo, ensino e aprendizagem, da relação da produção de conhecimento, da estruturação da instituição escolar, por exemplo. E aí nós vamos ver com Bourdieu como a escola é instituição responsável pela reprodução, mas tampouco sem a escola e sem o processo educacional, nós também vamos ver que não há nenhum tipo de transformação nesse tipo de sociedade que nós estamos pensando.
Então, a ideia é a gente ir tensionando com isso e ir pensando nesses caminhos todos. Bacana, muito bom. Então, enfim, vamos discutir a escola e as desigualdades sociais, e passamos para a unidade 3, que a ideia da unidade 3, então, esses temas aqui são temas canônicos dentro da discussão da sociologia da educação, e na unidade 3 nós vamos tentar trazer uma discussão sobre a sociologia da educação contemporânea, os desafios contemporâneos dessa sociologia da educação e a sociologia da educação no Brasil de hoje. Então, nós temos esses seguintes tópicos: sociologia da educação no Brasil, uma aula assim mais panorâmica, sabe, gente? Para a gente ver quem é que está produzindo o quê, onde é que se fala. E aqui eu queria discutir com vocês bastante, sabe, uma coisa que me inquieta muito. Nós temos, também já adiantando um pouquinho da discussão lá para frente, nós temos uma tradição aqui no Brasil muito interessante do desenvolvimento da sociologia da educação. A sociologia da educação no Brasil, ela tem o seu princípio dentro do campo das ciências sociais, mas ela acaba sendo mais trabalhada e mais aprofundada e desenvolvida nas faculdades de educação. E por que aí é mais uma hipótese, tá? Por que isso acontece na história da produção desse conhecimento no Brasil? Isso acontece porque a sociologia da educação, ela acabou sendo uma disciplina, ela acabou virando, de fato, não só uma área de conhecimento, mas ela acabou virando uma disciplina ensinada nos cursos de pedagogia, nos cursos de formação de professores, nos cursos normais. Ela entra na formação dos professores como um dos atributos. Isso é muito culpa do Durkheim. O Durkheim, ele lança essa... O Durkheim tem um livro que vocês vão ler, um trechinho dele, que se chama Educação e Sociologia. E nesse livro, o Durkheim, ele esquadrinha dentro da ideia do que é uma escola moderna, uma escola republicana, uma educação. Durkheim tem um problema. Lembram lá da discussão do Durkheim sobre os tipos de solidariedade social? Solidariedade orgânica e solidariedade mecânica? Vocês devem lembrar bem dessa discussão, né? Vai ser bem trabalhado no começo do curso. A sociedade contemporânea, ele tem um tipo de solidariedade, e esse tipo de solidariedade demanda um tipo especial de escola, não é? Qual que é o tipo de solidariedade? É a orgânica, aquele tipo de solidariedade em que os indivíduos se especializam, e ao mesmo tempo em que se especializam em funções diferentes, dentro de uma complexa divisão social do trabalho, precisam incorporar algum sentido de pertença, para que os laços de solidariedade social não dependam exclusivamente de uma interdependência que vai ficando cada vez mais difícil. Isso passa um grande problema para o Durkheim. E o Durkheim se volta para pensar o sistema educacional e as instituições, não só a escolar, mas a igreja, a moral, etc., várias outras instituições, mas, sobretudo, a instituição educacional para a formação de uma sociedade apta a essa república. Ele vai pensar, é preciso ter uma ciência para esse tipo de educação. Essa educação precisa ser muito bem planejada para esse tipo de ser social que é desejável para esse tipo de sociedade que vem se organizando. E aí o Durkheim escreve os seus tratados de educação, né? Ele vai escrever bastante em termos de pedagogia, ele vai escrever bastante sobre a educação como fenômeno sociológico, e ele faz uma divisão nesse livro das atribuições de cada uma das ciências que são necessárias para a realização dessa escola. E lá ele elenca a pedagogia, que é o saber fazer da educação, a filosofia da educação, para compreender os conhecimentos que existem, né, os conhecimentos acumulados historicamente pelo grupo. Não são todos os conhecimentos, são conhecimentos específicos para aquele determinado grupo, para aquela determinada sociedade. A psicologia da educação, para compreender como que se aprende a psicologia, para compreender o protagonista desse processo todo, que é o ser humano ali, né, que vai aprender, a criança, o adolescente, né, e pensando que essa ideia de criança, de adolescente, estava se formando ainda na época. Eu vejo como ele era avançadíssimo ali para o final do século XIX. E, sobretudo, a sociologia da educação. A sociologia da educação como
a disciplina, o campo científico, que vai saber identificar o que pode ser escolhido, como é que se configura determinada sociedade, como é que está a sociedade, quais são as demandas de conhecimentos e de processos, de estruturas que aquela sociedade precisa. Então, quando Durkheim faz essa divisão, ele acaba com isso meio que inaugurando qual que é o currículo do pedagogo moderno, do educador moderno e da ideia de escola republicana. Então veja a importância dessa fundação durkheimiana para o desenvolvimento de um campo de pensamento escolar. Então ali, já na nascente, isso se desdobra, a sociologia da educação passa a ser trabalhada nas ciências sociais como uma disciplina, como um campo, né, dentro da sociologia, como um campo de pesquisa, como um campo que se desenvolve, como um objeto, né, de interesse de pesquisa, mas no campo da educação, das ciências da educação, sim, também como um campo de pesquisa, mas como um fundamento para a formação, já pensada também para a formação de educadores, desde o seu princípio. Nas ciências sociais, de pesquisadores, na educação, de educadores, de gente que vai atuar ensinando. Então, é preciso conhecer sociologicamente a escola, a sociedade, né? Enfim, tudo aquilo que vem no campo. Aí o que aconteceu com essa discussão quando ela aporta aqui no Brasil? Ela passa a ser passa a se ter dois caminhos aqui. Uma sociologia, as ciências sociais pesquisando timidamente a educação, o fenômeno educacional brasileiro, e aí a gente tem alguns das nossas grandes referências teóricas que vão dar uma atenção para a educação. O Antônio Cândido é um, Florestan Fernandes também, mas não passa a ser um tema central nas ciências sociais. Tanto é, aí eu acho que o que é muito expressivo disso, que o maior GT, o maior grupo de trabalho de sociologia da educação no Brasil, não é da Sociedade Brasileira de Sociologia. É o grupo da ANPED, da Associação Nacional de Pesquisas Educacionais. Quer dizer, na ANPED se discute, tem um volume de trabalhos muito maior da sociologia da educação do que nas ciências sociais. Mas a nossa pegada é diferente. Isso é interessante, a gente situar aqui, até para vocês também, não sei se tem alguém aqui da FACED que se inscreveu na disciplina, não cheguei a verificar. A gente até abriu para o pessoal da FACED. Seria interessante a gente fazer, no desenvolvimento dessa disciplina, talvez nas outras edições, se tivermos, né, acho que a gente vai ter sempre, essas parcerias com a Faculdade de Educação, até para a gente comparar os currículos. O que é Sociologia da Educação lá e o que é Sociologia da Educação aqui? Bem, aqui a gente vai aprofundar, principalmente com essas discussões teóricas, com as pesquisas e com essas discussões contemporâneas. Depois da discussão sobre Sociologia da Educação no Brasil, os temas, as principais frentes de pesquisa contemporâneas, né, relação de família e escola, por exemplo, hoje as políticas curriculares, né, as disputas no campo do currículo, é algo assim muito importante que tem sido discutido, a universalização do ensino, do ensino básico no Brasil, as desigualdades socioeducacionais, a pluralidade e a dificuldade de se construir padrões de excelência no sistema nacional, as políticas públicas, a relação entre Bolsa Família, por exemplo, e sucesso escolar, enfim, uma miríade de temas que são temas assim concorrentes, o Escola Sem Partido e Atenção, projetos educacionais vinculados a projetos de sociedade, a discussão sobre os projetos plurais e progressistas no Brasil, o relativismo e o universalismo na discussão brasileira, enfim, são muitos temas bem interessantes na sociologia do Brasil contemporâneo. A formação docente também interessa bastante, enfim. Democracia nas políticas do currículo. Aí, entre todos esses, a gente seleciona essa discussão, para se falar um pouquinho, né? Como é que a democracia tem sido trabalhada. E quando a gente fala em políticas do currículo, aí nós estamos falando de vários estágios, né, pessoal? Estamos falando desde a elaboração de um currículo.
eu estou falando aqui, assim, currículo para cá, currículo para lá. Todo mundo entende quando a gente está falando currículo nesse sentido aqui de sociologia da educação? Tá ok isso, pessoal? Alguém... Porque às vezes a gente tá falando, eu estou falando aqui, de repente alguém está pensando mais no currículo, como currículo lá do emprego, o currículo Lattes. Obrigado, Mirella. Olha, eu preciso que vocês façam isso, tá? Porque nem sempre, às vezes eu vou passando direto aqui e a coisa passa batido. Obrigado, Mirella. É importante, então. Gente, quando a gente fala currículo dentro desse linguajar das ciências da educação ou da sociologia, nós estamos falando disso aqui, da ementa, por exemplo, a ementa da nossa disciplina e o programinha é o currículo. As disciplinas que vocês têm, que vocês estão fazendo na graduação, nas ciências sociais, aquilo que entra lá no histórico escolar de vocês, é o currículo. O currículo, nesse sentido, é uma ideia de caminho. Aí tem um pouco a ver com o currículo lá do que vocês apresentam no mercado de trabalho ou com o currículo Lattes, né? Aquilo que vocês fizeram. Mas o currículo na educação é aquilo que nós vamos fazer. É como se fosse um caminho para frente. Aquilo que está planejado. É o plano que nós temos, o plano de disciplina, o conteúdo, a bibliografia, as atividades, a avaliação. Tudo isso a gente chama de currículo. E veja, Mirella, essa história de currículo parece que é só um detalhe protocolar, mas quando a gente começa a observar o currículo com olhos das ciências sociais, isso se desdobra em muita coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem banal para vocês. Num programa curricular, ter ou não ter a expressão gênero é um problema apenas curricular ou tem algo sociológico que a gente pode dizer sobre isso, político, antropológico? Exatamente. É um reflexo, ali nós temos uma pista sobre uma conjuntura política, cultural e social da sociedade. Os currículos, eles não são papéis mortos, eles são papéis em disputa. Os currículos são objetos de muita atenção. Então, o currículo de uma disciplina, vocês já devem ter passado por alguma discussão assim, nossa, poxa, nesse processo de seleção aqui não tem nenhum autor, não tem nenhuma autora mulher falando disso, não tem nenhum autor negro. Vejam, essa é uma discussão de currículo. É uma disputa dentro do currículo. E o currículo faz parte de uma disputa ainda maior, que é a disputa dentro do campo de nomeação simbólica de uma sociedade. E isso tem a ver com reconhecimento de determinados grupos, de determinados saberes, de determinadas áreas. Ter mais ou menos sociologia na educação básica, no ensino médio, a reforma do ensino médio que acabou de ocorrer, ela retira espaço para a disciplina de filosofia e de sociologia, remodela, recoloca, reposiciona dentro de uma área de ciências humanas, redimensionando os tamanhos. Isso é uma alteração curricular. E essa alteração curricular, ela diz algo sobre o que está acontecendo para além da escola. Ela diz algo sobre uma disputa, que é uma disputa relacionada a esse campo de nomeação simbólica, esse campo de disputa simbólica dentro de uma sociedade. Aí Bourdieu vai nos ajudar muito a entender o que são essas disputas, como é que elas funcionam, como é que esses campos são campos de tensão, campos de competição, por vezes, né? Competição por espaço, conflito, por vezes conciliação, né? Então vocês vão ver que as coisas aqui, quando a gente começa a olhar, quando começa a virar essa chave, né? Quando começa a virar essa chave com olhar sociológico para essas questões, a gente começa a observar que, olha, para além do que está proposto aqui, o que isso significa. E aí, então, retomando, né? Quando a gente fala democracia nas políticas do currículo, nós estamos falando de um debate, né? Nós estamos falando de democracia tanto na hora de produção do currículo, quer dizer, o que significa isso? É pensar quem participa
quem participa da elaboração dos currículos, quem é posicionado, os movimentos sociais, os partidos, as empresas, quem é que assina, quem tem poder de fala na hora de construir os currículos na educação. Então, nesse nível de contextualização do currículo, de produção do currículo, onde esse currículo é produzido, em que nível? É a Secretaria de Educação Básica? É o Estado, o governo do Estado? É a Assembleia Legislativa? Ela se mete nisso, são os deputados? É o Ministério da Educação? É a Presidência da República? São as entidades de associações de pais e mestres? É a própria escola? É o próprio professor? É o professor com seus alunos? Então, quando a gente pensa em democracia nas políticas do currículo, nós vamos observar esse processo, que é um processo de formação do currículo, de produção do currículo, mas nós observamos também o processo de realização do currículo. A democracia aparece nas práticas, ela é formal, ela se realiza. Como é que isso se desenvolve? Ela aparece nas pedagogias, no fazer da educação, né? Quando a gente falar também em pedagogia, pensem sempre nessa... associem a ideia de pedagogia à prática, à realização desses processos. E a didática, as técnicas para essa realização. Né? A educação, a ciência da educação como algo que envolve tudo isso, né? Então é aí que a gente vai. É mais ou menos por aí, tá? Eu tô só adiantando umas coisinhas aqui, mas sem muito spoiler. Educação em 2021. O último tema aqui da nossa unidade 3. Educação em 2021, os paradoxos da forma escolar na contemporaneidade. Então, aqui a gente vai tentar discutir um pouco sobre... E aí eu vou trazer um pensador português, uma grande referência no campo da educação, que é um sociólogo também, que é o professor Antônio Novoa. Não sei se já ouviram, já leram algum texto dele em algum outro canto. O Antônio Novoa, ele... Ai, que bom, que bom. Então vai ser uma novidade. O Antônio Novoa, ele nos traz muitas questões interessantes do ponto de vista, principalmente, gente, de um professor que atua mesmo na escola, né? Ele é um teórico, ele é uma pessoa que tem uma interlocução muito grande com as universidades, mas ele nunca deixou de atuar nas escolas, no equivalente à educação básica, né? Então, ali ele vai nos trazer essa problematização da forma escolar na contemporaneidade. Nós vamos discutir o que é essa forma escolar, nós vamos ver logo no início dessa disciplina que essa forma com a qual nós conhecemos, nós estamos, quando a gente fala em educação, rapidamente eu imagino, né, fazendo aquela coisa da imaginação, né, o caminho do pensamento. Quando a gente fala em educação, eu imagino que rapidamente vocês devem pensar em escolas, em carteiras escolares, em quadro negro, em giz, em professor, aluno, mas é importante lembrar, é importante recorrer, aí o Durkheim também, eu esqueci de mencionar, tem uma sexta, uma quinta disciplina ali que entra, que é a história da educação. Essa forma é uma forma contemporânea e é localizada no espaço também. Nem sempre nós tivemos escola. Nem sempre, mais do que isso, olha só, nem sempre e nem em todos os lugares nós tivemos educação formal, que é mais do que dizer que nós temos ou não temos escola. A forma escolar é uma forma muito específica, muito relacionada, e aí olha por que a sociologia é essencial para a gente entender tudo isso. Muito relacionada ao processo que culminou em 3 elementos que são essenciais para nós entendermos o que nós vivemos hoje. E nós entendemos também a origem da sociologia. A escola está amalgamada, essa forma escolar está vinculada e ligada à indústria, a ideia de Estado-nação, as nações,
e ao capitalismo. E o conhecimento científico. Eu falei 3, né? Mas aí eu meti logo 4. Bem, revolução científica, revolução econômica, industrial e revolução política. A ideia de comunidades nacionais, comunidades imaginadas nacionais, depois nações mesmo, estados-nações. A escola é amalgamada isso. Foi a forma que predominou de educação formal para esse tipo de sociedade. Não há escola sem esses elementos. E aí, a proposta aqui é um pouco mais ousada. É compreender, gente, por que Durkheim olhou com tanta atenção para isso, por que o Marx parou e olhou com tanta atenção para esse fenômeno, por que o Weber também olhou com tanta atenção para isso. Vocês vão ver com Domingos e o Bourdieu depois. Aí a proposta é um pouco mais ousada. Sem escola, também nós não teríamos a completude ou o desenvolvimento dessas 3 revoluções que pautam o que é o nosso mundo contemporâneo hoje. Né? A indústria, o modo industrial de produção, ou o modo capitalista. Quando eu falo industrial, tem um limite para essa definição. Né? Quando eu falo capitalista, invade, né? Porque o capitalismo ele se sobrepõe, tem alguns outros elementos. Mas essa forma, né? esse modo de se organizar sociedades, que tem o capitalismo como modo de produção, mas tem o formato industrial urbano, a ideia de Estado-nação e a ideia de uma racionalidade ou saberes construídos, uma linguagem dominante, predominante a partir da ideia do paradigma científico, que vai se desenvolvendo aos pouquinhos ali no Renascimento, no Ocidente, mas depois passa a ser uma espécie de linguagem que domina aquilo que a gente estava falando ali um pouquinho atrás, né? A disputa pela nomeação simbólica do mundo. Embora hoje... É complicado dizer isso hoje, né? Mas eu estou tentando conversar com vocês assim, numa perspectiva mais a longo prazo da história e dos momentos, né? É difícil a gente falar no Brasil, 19 horas, horário de Brasília, 28 de setembro de 2021, Brasil, falar que o pensamento científico, a forma científica, é de fato o discurso dominante. Eu sei que isso parece meio bobagem, né? Parece, professor, não está falando muita... Não faz muito sentido com o que a gente tem visto no dia a dia, mas aí pense mais a longo prazo, né? Pense mais num processo. Norbert Elias nos ajuda, né, a pensar assim. Tudo bem, pessoal? Faz sentido isso ou não? Questões? Bem, então, depois dessa caminhada, eu gostaria de encerrar a disciplina com vocês com uma unidade especial de encerramento. Uma unidade especial com uma discussão em 2 ou 3 aulas no máximo, que eu não fechei ainda se vai ser com a presença de convidados ou se vamos ser nós mesmos aqui, tá? Mas a ideia é a gente encerrar, amarrar bem amarradinho essa disciplina aqui, todo mundo começando e terminando junto, né? A gente vai fazer um grande esforço para que isso dê super certo, vai dar certo, tenho certeza. Mas fechar essa nossa discussão com a atualidade da obra do Paulo Freire, de uma perspectiva sociológica. Bem, a gente vai passar por todos esses temas e aí nós vamos trazer vamos tentar pensar pedagogicamente com o Paulo Freire, passar para essa linha, né? Pensar pedagogicamente, pensar a partir da filosofia da educação e tentar observar as dimensões sociológicas dessa proposta pedagógica freiriana. A partir da pedagogia da autonomia, né, a proposta de pedagogia da autonomia do Paulo Freire, e a pedagogia da pergunta, que eu acho que tem todo sentido ser pensada do ponto de vista sociológico, enquanto sociologia, enquanto ciência crítica e autocrítica do seu mundo social. Ciência que só faz sentido se ela for capaz de questionar, de perguntar sobre a realidade social.
né? Então, vamos tentar fazer essas amarras. E aí, bem, modo de desenvolvimento aqui dessa nossa disciplina, dessa nossa caminhada aqui. Nós vamos ter, ela vai ser inteira, remota, né? Como vocês já estão sabendo, o semestre segue todo remoto, embora as atividades presenciais comecem a acontecer na UFC. Se eventualmente eu tiver uma atividade presencial na UFC, eu vou para lá, faço a gravação do vídeo, passo para vocês não vão precisar ir enquanto não estiverem completamente imunizados. Pode ser que aconteça daqui até o final do ano, então talvez ali na volta do recesso, alguma atividade lá na unidade, mas isso sem a necessidade de vocês estarem presentes. Claro, se quiserem participar, aí a gente faz uma aula ali, mas uma aula que fique disponível para todos, mesmo que não estejam presentes. Então, toda a bibliografia, as instruções para as realizações das atividades que nós vamos passar, tudo isso vai ser produzido e disponibilizado, como eu falei, pelo SIGA e pelo Google Classroom, que é a plataforma de referência, mas a gente não vai ficar preso ali no Google Classroom. Além dessas plataformas, eu vou manter contato com vocês por aquele grupo do WhatsApp, vou deixar o link com o chat disponível para vocês acessarem, vocês acessem se quiserem, ele não é mandatório para a disciplina, mas é mais um canal de comunicação, acho interessante se vocês participarem. E o canal do YouTube privado da disciplina, que só vocês têm acesso. Sabe quando vocês fazem aquela assinatura, pô, só vocês que estão matriculados vão poder acessar, porque só vocês vão ter o link, ele não fica disponível para externos, né? Então a gente tem essa possibilidade. Havendo uma necessidade especial, aí eu peço que entrem em contato comigo, se isso for uma necessidade, aí eu vou providenciar o texto impresso para vocês, tá bom? Havendo qualquer tipo de necessidade, a gente dá jeito, tá bom? Mas aí eu peço que entrem em contato comigo por e-mail ou pelo WhatsApp, eu respondo o quanto antes, certo? Vamos falar de avaliação? Bem, as avaliações dessa disciplina, assim como o registro de frequência, são processuais e vão estar diluídos ao longo dessas 3 unidades que eu acabei de mostrar aqui para vocês. As publicações eventuais nos fóruns que eu vou lançar e nos audiofóruns, falando já que eu vou privilegiar esses audiofóruns. O que é o audiofórum? Eventualmente, eu vou lançar uma pergunta para vocês e aí vocês vão me enviar essa resposta por áudio. E essa pode ser uma resposta que vai ficar ali disponível dentro de um espaço para esses audiofóruns, porque aí depois a gente tem uma espécie de um debate narrado ali, tá? Esses áudios vão ser considerados para o registro de frequência. E os envios das atividades vão servir também para registro de frequência e atribuição de notas. Isso quer dizer, eu não vou considerar a presença síncrona aqui como o registro da frequência de vocês. O registro da frequência de vocês vai ser relacionado à participação, porque eu sei que agora a gente está aqui, nós estamos em 13, estávamos em 14 ainda há pouco, aí a internet de alguém falha, cai, então isso não é o critério para ter a frequência, não. A frequência é registrada pela participação nesses fóruns e pela entrega dos textos, dos trabalhos, das avaliações. É isso, né? Então, as avaliações, como é que vai funcionar o sistema? Então, gente, eu estou propondo aqui um sistema novo de avaliação para essa disciplina. Eu gosto de fazer isso nas disciplinas optativas, para ir ajustando, aperfeiçoando aquilo que funciona e tirando fora aquilo que não funciona, né? Eu acho que o processo de professor autocrítico é um bocado assim. Então, eu venho aperfeiçoando essas ferramentas, eu tenho um projeto. Se vocês estão convidados a em breve conhecer, quando lançar o edital novamente, podem também pleitear para participar desse projeto comigo, que é um projeto de
o desenvolvimento de ferramentas de avaliação da aprendizagem em curso de ciências sociais efetivas, que realmente pensem e diagnostiquem e sejam trabalhadas aí para que elas sejam uma etapa a mais de aprendizado, não uma ferramenta meramente de hierarquia, de retenção, ou de evasão, ou de aprovação na disciplina. Então a nota fica uma coisa assim, poxa, vamos trabalhar melhor, porque o que significa a nota, né, o que pensa. Então, enfim, mas essa não é a nossa discussão aqui. Aqui eu só queria contar para vocês como é que vai funcionar a nossa avaliação. Nós temos 3 instrumentos de avaliação ao longo do curso. A avaliação 1 vai ser uma provinha dissertativa e objetiva via Google Forms, tendo como referência os textos trabalhados naquela primeira unidade, na primeira e na segunda unidade, que são textos, vão ser textos mais teóricos sobre a sociologia da educação, com alguns conceitos que vão ser desenvolvidos, e aí nós vamos reconstituir isso nessa primeira avaliação. Ela vai valer 50 pontos. A segunda avaliação vai ser aberta logo ali na passagem da segunda unidade para a terceira, vai ser a produção de um microartigo de até 5 páginas. Vocês vão escrever esse microartigo. Então, se é até 5 páginas, pode ser 2 páginas, pode ser 3. É uma coisa assim bem concisa sobre os temas que estão sendo trabalhados na disciplina, relacionados às escolas, ao currículo, ao conceito de educação, ao que vocês percebem na realidade. Então, a ideia é mobilizar essa bibliografia que nós estamos discutindo e ensaiar um texto, um microartigo. E o terceiro instrumento de avaliação, e esse vai passar a valer já no nosso próximo encontro, o terceiro instrumento de avaliação é a atuação de vocês como comentador ou comentadora de um texto da bibliografia geral da disciplina. Como é que vai funcionar isso? Nossos textos vão estar disponíveis para vocês logo agora no início da disciplina, e nós temos a agenda certinha. Então, se vocês optarem por realizar essa avaliação, vocês vão escolher um dos textos e vão se preparar para o dia da aula desse determinado texto. Vocês vão preparar um comentário. Vocês não vão dar a aula do texto, vocês vão preparar um comentário qualificado, um comentário puxadinho. Vocês vão pensar certas ideias do texto, apresentar para a turma, realizar questionamento. Então, isso aqui é uma experiência de vocês utilizarem o espaço dessa disciplina aqui também para exercitarem um pouco essa ideia da reflexão docente, como se faz aqui. Então, vocês vão escolher um texto, o texto que vocês quiserem, vocês vão poder, na aula, realizar esse comentário. Ah, professor, mas eu gostaria de fazer esse tipo de avaliação, só que eu não gostaria de fazer no modelo síncrono. Vocês vão poder fazer também. Vocês podem preparar esse tipo de comentário por via do áudio. Vocês vão preparar um áudio de WhatsApp, gente, um áudio desse de 3 a 6 minutos, não muito mais do que isso. Então, 2 de 3, assim, sabe? Quebradinho, para comentar o texto, comentar suas impressões, as ideias, passar produzir um questionamento, uma crítica ao texto, estabelecer alguma relação com algum outro texto dessa ou de outras disciplinas ou textos que vocês conheçam. Então, essa é a terceira possibilidade de avaliação. Vocês repararam que cada instrumento desses vale 50 pontos, correto? O que significa isso? Significa que se vocês realizarem as 3 avaliações, vocês podem aferir até 150 pontos. O SIGA-A me bloqueia ali na nota 10, né? Na nota 100. Então, não vou poder atribuir 100 a vocês, mas vocês podem realizar as 3 avaliações. Vocês podem também optar por realizar 2 avaliações e alcançar ali com as 2 a nota máxima.
e vocês só não podem optar por uma avaliação só, porque aí o máximo que dá é 50 pontos. Então, teria que fazer pelo menos 2. O ideal é, claro, que para aproveitar o processo inteiro e já também abrir margem para ficar com a nota maior na disciplina, realizar mais avaliações da aprendizagem, né? Pôr-se à prova, o debate, o que é válido também no processo de aprendizagem. O ideal é que façam as 3. Mas dá para fazer as 2 e dá para escolher aquelas que vocês optarem, sabendo que a avaliação 3 ela já está valendo a partir da próxima aula, a partir do próximo encontro. Quem quiser pegar, eu quero pegar esse texto aqui do Durkheim e vou produzir um comentário. Então, já está valendo. Vou produzir um comentário qualificado dessa aula. A avaliação 1 vai ocorrer no meio para o final da segunda unidade, e a avaliação 2 ela também vai ser aberta ali. Eu vou passar as instruções certinho para vocês, como é que é o desenvolvimento desse microartigo ali na segunda unidade, e ela vai ficar aberta até o final da disciplina, para vocês entregarem ela no final da disciplina, lá na última semana. Vocês vão ter aquele recesso, né, em dezembro, e depois do recesso vocês vão poder entregar esses artigos. Ok? Deu para entender, pessoal? Elisângela, no caso do comentário, você precisa somente avisar, não com muita antecedência, assim, na semana que vai acontecer a aula, se você avisar se você quiser enviar o áudio, você não precisa nem avisar, né? Só vai lá e envia. Se você quiser participar comentando com a turma, que ainda eu acho mais valoroso, mais interessante, porque se vira nos 30 ali ao vivo, vai ser bom assim. Aí você me avisa 1 ou 2 dias antes, porque aí eu faço o manejo do tempo. Mas não precisa, assim, isso aí é uma delicadeza a mais da parte de vocês, tá bom? Vocês também podem chegar de surpresa e falar, professor, eu preparei aqui, eu quero falar. Pronto, abriu a avaliação. Aí vocês estão participando já da avaliação 3. Mas se avisar com antecedência é legal, porque aí eu posso conversar com vocês, posso, de repente, trocar uma ideia, né? A gente faz uma conversa, uma orientação, se for o caso, né? Vocês podem me procurar sobre o tema, né? E aí eu acho que fica ainda mais interessante. Bem, eu acho que vai ser massa também, Daniel. Eu gostaria muito, assim, o que eu tenho visto nas outras disciplinas que a gente tem experimentado isso, é que esse tipo de atividade funciona bem. A gente tem boas respostas, assim, tem um bom envolvimento. Claro que dá para quem nunca falou, assim, nas disciplinas, dá um pouquinho de nervosismo. E eu vou dizer para vocês, esse nervosismo aí é para a vida inteira. Mas é gostoso, é legal. Depois que vocês falam e levam para a sala de aula, e participam dessa produção de fato da discussão, isso não só para nota é válido, isso aí é legal anima a própria disciplina. É uma coisa só o professor falando sempre, outra é a possibilidade que vocês têm de partilhar, de construir. Muitas vezes o modo comum de vocês pensa o conteúdo acaba fazendo muito mais sentido para os outros colegas do modo como eu pensei, ou como o Domingos pensou. Isso é muito legal numa disciplina, isso dá uma vivacidade para as nossas discussões. Então, assim, eu faço muito gosto. Não é obrigatório, mas eu faço muito gosto. Também achei interessante não deixar como condição obrigatória, porque tira também esse peso de quem for fazer, faz porque está tranquilo para fazer, né? Então, tira a ideia de ser obrigatório, mas mesmo não sendo obrigatório, eu faço muito gosto que se vocês optarem por essa avaliação 3 também. Bem, nosso cronograma, previsão dele. É uma previsão, mas é uma previsão já bem encaminhada. Espero que a gente consiga realizar. Vamos lá. Então, hoje, essa apresentação mais geral da disciplina e um pouquinho da discussão sobre o que é educação, como é que a educação é pensada como objeto nas ciências sociais. Já até adiantamos um pouquinho o que é isso aqui, passando pelo programa, né? Dia 5/10, semana que vem, com o professor Domingos. Aí sim eu vou deixar essas próximas aulas aqui com o Domingos, vocês vão ter
essa grande oportunidade, e aí o texto já fica disponível para vocês a partir de hoje, para vocês lerem esse texto, capítulo 1, A Educação, sua natureza e sua função, naquele livro que eu mencionei para vocês, Educação e Sociologia, um texto inaugural sobre toda essa discussão, né? Então, vocês têm ali um trechinho entre a página 33 e 49 para a próxima aula, do dia 5. O professor Domingo já deixou disponível aqui, vai estar ali na nossa pasta, no Classroom, no final da aula. Vou deixar aberta lá para vocês acessarem. Então, dia 5, Educação em Durkheim. Dia 12, nós não temos aula, porque é o feriado de Nossa Senhora Aparecida. E aí, no dia 19, vocês vão discutir a educação em Pierre Bourdieu, os primeiros conceitos. Então, vão ler um trecho de Razões Práticas sobre a teoria da ação, que é o capítulo 2, o novo capital. Então, é aquela discussão essencial. Eu acho que o Cairson, você chegou a fazer a disciplina do Bourdieu com Domingos, não foi? Domingos depois, pô, maravilha. Então, você já tem uma ideia de que tipo de discussão vai sair por aqui, né? Talvez aqui fosse legal até você fazer esse complemento, de repente, preparar, né, um comentário, né? Porque eu acho que aqui ele vai realmente puxar a discussão do capital cultural para falar dessa relação com a educação. Vai ser bem interessante. Depois, no dia 26, fechamos a discussão do Bourdieu, né, com o texto. Esse texto aqui é maravilhoso, gente. Eu sei que vocês já devem ter visto Bourdieu em alguns momentos do curso, né, de Ciências Sociais, e tem uma coisa que eu acho que muitos vêm com a impressão assim, o Bourdieu escreve difícil, a teoria do Bourdieu é complicada, mas esse texto aqui, A Escola Conservadora, as Desigualdades frente à Escola e Cultura, eu acho que esse texto ele é impecável. E aqui ele é escrito antes do livro, né, A Reprodução, que ele faz em parceria com o Passeron, e depois isso é muito incorporado na sociologia da educação, vira uma teoria, né? A ideia da reprodução passa a ser uma teoria dentro das ciências da educação, de tão poderoso que foi, né? Esse diagnóstico do sistema educacional francês, da pedagogia como violência simbólica que reproduz as desigualdades já originais, a partir da escola como um instrumento para isso, né? Nesse texto, essa discussão acho que está muito bem escrita, muito bem apresentada, que é a escola conservadora, as desigualdades frente à escola e à cultura. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa leitura, vai ser muito útil para a formação de vocês, assim, daqui para outras disciplinas, para o mestrado de vocês, para o doutorado, quem for fazer. Gente, eu não sei por que isso aqui pipocou. Ai, ai, ai. Fecha. Pronto. Então, nós temos aí no dia 2 de novembro mais um feriado, e aí entramos na segunda unidade. A segunda unidade, a previsão é no dia 16, nós temos a aula Relação entre Escola e Sociedade, e aí nós vamos ler a estrutura da escola, do Antônio Cândido, e a escola como grupo instituído, do Zaniek. E então, esses dois textos estão dentro de um livro que é um compilado organizado pelo Luiz Pereira e Maria Alice Forac, que é Educação e Sociedade, um compilado assim de textos seminais sobre a sociologia da educação. Então, aqui a gente vai começar a falar de escola, então vamos direto nesses textos de origem. Aí depois, vamos pular, dar um salto aqui para a sociologia contemporânea, discutir, então a gente vai discutir a escola na sociologia moderna, para clássica e brasileira, para depois discutir a ideia da escola a partir do B, numa sociologia contemporânea, na ideia da sociologia da experiência. Então, vamos olhar a escola de dentro. Primeiro, o olhar da escola enquanto instituição social, e aí o do B vai olhar para a escola por dentro, a socialização ocorrendo dentro da escola. Então, nós vamos ler um trecho do livro que se chama En la Escuela, Sociologia da Experiência Escolar. Pessoal, esse texto não tem em português, só em espanhol.
E aí, a gente pode... Vocês, tudo bem da gente tentar ler em espanhol? A gente vai ler um trecho pequeno, e eu acho que aí a gente pode fazer um reforço, né, extra nesse texto. E quem tiver a influência em espanhol poderia nos dar um suporte também, né? Qualquer coisa a pessoa fala, isso aqui eu assumo para comentar. Legal. E um outro texto, também do mesmo do B, que é interessantíssimo. Quem teve prática de trabalho docente comigo, acho que foi o Anderson, não foi, Anderson? Não tenho certeza se foi prática de trabalho docente 1. Foi? Não sei. A Elisângela eu sei que foi a 3, não foi a 1. Mas, legal. Então, o Anderson já viu esse texto, porque esse é um texto que... A 2 também, né, Anderson? Legal. Esse semestre quem está dando a 2 é o Irapuã, tá sensacional também. O Irapuã e a Celina. Esse texto do B, quando o sociólogo quer saber o que é ser professor, é um texto excelente, porque é o texto que faz depois com que ele escreva em La Escuela. Porque o do B, ele é um sociólogo de carreira de gabinete, daqueles assim, bacharéis que ficava pesquisando, e ele, por conta dos seus temas essenciais, né, da discussão, da teoria, da experiência social, da ideia de socialização incompleta, né? Por conta disso tudo, ele começou a olhar para a escola e para a educação como um campo muito importante a ser estudado, para entender tudo aquilo. E aí o que aconteceu? Ele começou a receber crítica, principalmente do público docente, dizendo para ele, olha, tá bonito isso que você escreve, mas tá muito distante da realidade vivida pelos professores. E aí, você não sabe o que está acontecendo aqui. Nós é que vivemos isso na prática. O que adianta você ficar teorizando? A maioria dos sociólogos, quando recebem esse tipo de crítica, se armam bem para responder, né? Ficam ofendidos. O que o Dubé foi fazer? O Dubé, ele, quando recebeu esse tipo de crítica lá na França, ele falou: é verdade, é verdade, eu estou pensando, eu estou escrevendo sobre escola, mas sem estar na escola, né? Estou escrevendo daqui, da universidade, dos cafés, tranquilo, né? Então eu preciso ir para a escola. E aí o Dubé vai... enquanto sociólogo, ele vai para a escola, mas ele vai para a escola, ele faz um teste seletivo semelhante a isso, e ele assume umas turmas de história e geografia, de umas quinta séries de história e geografia, quinta e sexta série. Não é, Anderson? Você está lembrado? E aí, e aí ele narra esse processo. O que é quando o sociólogo quer saber o que é ser professor. E é interessantíssima a entrevista dele. Isso aqui é uma entrevista para uma revista brasileira, Educação e Sociedade, que ele concede, contando como foi desafiador e como foi também importante essa imersão na escola para compreender e para refinar e para aperfeiçoar e para desconstruir o que estava enviesado na pesquisa dele, na teoria dele sobre educação. Então, esse é um texto muito interessante, é um texto que eu acho que todo professor, sobretudo todo professor e toda professora de sociologia, deveriam ler antes de começar uma disciplina na licenciatura, né, antes de ir para a sala de aula, sobretudo. Aí, no dia 30, nós não temos aula porque estaremos na Semana de Humanidades, então vocês estão dispensados, porque vão apresentar trabalhos, né, nos encontros universitários, emenda ali, eu sei que vários de vocês estão envolvidos, eu também. E aí nós entramos no texto da Alice Casimiro Lopes sobre o conhecimento escolar, a ciência cotidiana. Então nós vamos ler um trecho sobre o que é conhecimento científico e outro trecho sobre conhecimento cotidiano e escolar. E a Alice Casimiro Lopes, ela trabalha assim na chave entre a sociologia da educação e a sociologia do conhecimento, para discutir esse processo de produção do conhecimento. E ela tem uma proposta aqui muito interessante de percepção de tudo isso, que não é que é uma percepção que supera
duas coisas que estão impregnadas numa discussão sobre educação que não passam pela crítica da sociologia. Primeiro, a ideia de uma espécie de um evolucionismo do conhecimento, uma evolução, de um acúmulo de conhecimento que é ahistórico, que é apolítico, que existe uma discussão que está mais lá para a epistemologia, nem a epistemologia hoje, não, mas assim, uma coisa quase que de um senso comum do campo do pensamento da educação, não do senso comum, mas de que assim, o conhecimento o conhecimento é puro, né? Então supera essa discussão e supera, por outro lado, uma discussão de que não tem solução para a educação, não tem solução para o currículo. Em muitos momentos a gente vai aqui discutindo os elementos e a gente vai nutrindo uma certa aflição. Então, quero adiantar para vocês que a Alice Casimiro Lopes ela trabalha com caminhos que superam tanto essa discussão positivista, falei evolucionista, mas não era isso, mas positivista sobre conhecimento, e uma discussão que aponta um caminho insolúvel para a produção do currículo, porque a seleção dos saberes e dos conhecimentos, ela sempre vai ser uma seleção que põe em hierarquia grupos sociais, transforma isso em desigualdades. Sempre se privilegia um determinado grupo cultural, uma determinada classe, ao se produzir conhecimento formal dentro de uma sociedade. Ela tem uma proposta que, olha, tem um jeito de olhar e de pensar sobre isso que supera isso, que supera também a discussão sobre os conhecimentos universais que devem ser ensinados, que são válidos em todos os lugares e se desdobram, né, em conhecimentos que são válidos para todas as sociedades. Por exemplo, educação em direitos humanos, como é que seria isso? Vocês já devem ter passado, se vocês já fizeram alguma disciplina sobre direitos humanos, já devem ter passado, né? Na antropologia, essa é uma discussão muito séria, né? Muito profunda, entre aquelas categorias, aqueles valores que são supostamente, ou se pretendem universais, e aquelas discussões que têm um teor local, né? É o local e o universal. Isso é uma discussão muito importante para se pensar os processos educacionais, não é? Por exemplo, como é que nós vamos escolher, quais elementos vão ser trabalhados na disciplina de história? Como é que vai se ensinar matemática, resolução dos problemas? A matemática é universal ou a matemática ela deve ser pensada de modo contextual e local? São discussões que passam por essas disciplinas, não é só pela sociologia, não é? Então, Alice Casimiro Lopes nos ajuda com esse texto a problematizar isso e outras questões também. E depois a gente volta para o do B numa discussão sobre a escola e as desigualdades sociais. No texto, a escola e a exclusão. Também uma discussão para pensarmos para além. A gente vai falar muito sobre essas desigualdades, mas aqui a gente também está... A ideia é tecer também algumas possibilidades de caminhos. De não só diagnósticos, mas de atuações mesmo, de prescrições. Olha aí, esse linguajar médico aí tem algum problema nele. Vou ver se melhora, vou ver se reformulo isso para não contaminar essa nossa conversa aqui com tantas referências. Assim, eu acho que eu estou com a CPI na cabeça, então, vamos lá. Então, entre o dia 23 e dia 9, nós entramos de recesso. Até aqui a avaliação do artigo já vai estar aberta para vocês. E nós retomamos no dia 11 de janeiro com a Sociologia da Educação no Brasil. Então, com um texto que está fresquinho, que é um texto da Sociedade Brasileira de Sociologia, sobre o panorama da sociologia da educação hoje, né? Então a gente vai trabalhar com esse texto, né, também do Hammurabi aqui, que é um colega lá da UFSC, repensando a sociologia da educação no Brasil. Aí ele traz um tema que é um tema
muito forte para as discussões sobre currículo, sobre superação das desigualdades educacionais, que é a discussão sobre as ações afirmativas e as teorias do Sul pensadas na educação. Então, aqui vai ser bem legal. Se der certo, a gente convida ele para vir conversar com a gente sobre esse texto. Vamos ver se isso é possível também. É sempre legal a gente ter o próprio autor, né, para debater. E aí nós preparamos algumas perguntas para ele, né, e aí a gente pode conversar. No dia 18, retomamos a Alice Casimiro Lopes, né, porque o primeiro texto que a gente vai discutir dela é um texto mais voltado para a teoria, discussão entre o lugar dessa sociologia da educação na chave entre epistemologia, história da educação e a formação das disciplinas escolares. Aí aqui não, aqui a Alice nos fala sobre a democracia nas políticas do currículo. Então, é uma das inspirações para a disciplina, né? A Alice Casimiro Lopes. Eu acho que vocês vão sair dessa disciplina gostando um pouco mais dessa nossa autora, que é uma referência brasileira no campo da sociologia da educação. Acho que é uma das pessoas que escreve com mais fluidez sobre esse tema hoje no Brasil. É muito bacana, é uma professora ainda atuante, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, aquela que quase fecha, né? Pensou que pecado. E está aí produzindo um texto super contemporâneo, um texto importantíssimo sobre democracia e educação no Brasil de hoje. E fechamos a nossa discussão da terceira unidade, né? E é basicamente o fechamento do programa central da disciplina aqui com Educação em 2021, Paradoxos da Forma Escolar na Contemporaneidade. E aí aquele texto do Antônio Novoa, que eu mencionei para vocês, que é uma palestrinha rápida dele, e esse texto do Júlio Groppa Aquino e do Saraiva, que são os paradoxos da forma escolar na contemporaneidade. O Júlio Groppa Aquino vocês sempre que estão fazendo pesquisa sobre a escola no Brasil, sobre juventudes no Brasil, ele é um daqueles teóricos, junto com o Magnani, com o pessoal lá da UFMG e com o Irapuã aqui, que é uma das referências para discutir juventudes no Brasil. E a questão que o Aquino trabalha muito é uma questão que sempre que alguém vai fazer pesquisa nas escolas, já fica atento a isso, que é a discussão sobre disciplina e indisciplina escolar. A ideia da indisciplina e a questão dos... E aí, claro, né, ele vai para muito além da mera indisciplina em sala de aula, né, ele vai discutir isso em termos muito amplos, né, a discussão da desigualdade escolar, como isso não só reflete, isso aqui é expressão de uma situação conflituosa mesmo, né? Quando a escola é um espaço de conflito, de disputa, e muitas vezes isso é meramente chamado de indisciplina, né? Então, o Júlio Groppa aqui é um pesquisador muito interessante, tem uns trabalhos super pertinentes para quem gosta de pesquisar a escola, para quem quer pensar o ensino e para professores de modo geral. E aí fechamos com o Michael Young, que também problematiza bem essa questão da escola, do currículo, do lugar da escola na sociedade contemporânea. E o Young, ele vai trazer uma discussão que eu acho que ele não faz essa discussão hoje, ele fez essa discussão nos anos 90, no começo dos anos 90, lá no Reino Unido, porque ele é um teórico de um grupo de sociólogos da educação do Reino Unido, que é a Nova Sociologia da Educação, um grupo que está em interlocução com o Bourdieu, mas que produzem uma crítica ao Bourdieu, uma crítica à teoria da reprodução do Bourdieu. E eles realizam essa crítica fazendo imersões nas escolas e fazendo pesquisas etnográficas e pesquisas de participação no acompanhamento. Um desses teóricos, que é o Basil Bernstein, para vocês terem uma ideia, desenvolveu uma pesquisa de acompanhamento de 30 anos. Acompanhou estudantes por 30 anos, né? Quando eram criancinhas até a idade adulta, para desenvolver a teoria do discurso pedagógico que ele formalizou. Pena que ele morreu em 96 e não deu continuidade, né? Não chegou a amarrar todas as peças. Mas o Michael Young, o texto que a gente vai ler dele,
é um texto muito provocativo em face do que a gente está vivenciando hoje na educação básica no Brasil, no ensino médio, nas reformas curriculares, nos discursos. Nós vamos ler um texto dele que é um texto no qual ele fala sobre o futuro da educação ao mesmo tempo em que ele defende um currículo centrado em disciplinas. Nós estamos atravessando um processo de desdisciplinarização, né? Lembra que eu mencionei, né, sobre o ensino médio, a sociologia, a filosofia estão perdendo espaço, estão se transformando em áreas, né, estão sendo incluídas na área de ciências humanas, e isso é um processo de desdisciplinarização. E a desdisciplinarização, ela vai além disso, né? Quando a gente fala nesse processo, a gente fala assim também, olha, mais importante do que conhecer os conceitos, as teorias, os clássicos, é que as pessoas tomem contato com os temas, a ideia dos temas acima dos caminhos curriculares. E aí o Jung vai fazer uma defesa do contrário, de como que é importante o encadeamento de certos conceitos, a elaboração dos campos, as áreas, e aí por que ele defende isso? É um bocado de um discurso hoje contra-hegemônico. Já foi o discurso dominante, a gente vai ver que tem uns pêndulos, principalmente na discussão curricular. Ora se defende a ideia de áreas e diz, olha, o projeto disciplinar e curricular focado em certas áreas bem delimitadas, né, em forma de disciplina, saberes em forma de disciplina escolar, ele assume uma forma ideológica conservadora, e o que é progressista são as formas de pedagogia sem disciplinas, de currículos que são currículos pensados de modo por área, por currículo, como a gente hoje está vendo na BNCC, é um currículo que se chama currículo de competências. O que significa currículo de competências? Significa que o foco ali não é no conhecimento ou nos objetos ali colocados em questão para serem ensinados, mas sim nas competências dos estudantes, daqueles que estão aprendendo, né? Na competência de realizar de saber fazer ou de saber pensar certos elementos. Então há um deslocamento. Qual que é o conhecimento que proporciona o desenvolvimento de certas competências? Quando se fala em currículo das competências, olha lá, voltando àquela discussão, viu Mirella, como foi importante a tua pergunta? Se a gente não tivesse feito a conversa sobre currículo, quando a gente fala de currículo, o que significa lá na educação, eu não teria como trabalhar com esse exemplo agora, né? Então, quando se fala em currículo de competência, a gente está olhando para isso. Então, não é o conhecimento. Então, não importa se eu vou fazer por sociologia, se eu vou ensinar uma teoria da sociologia, ou se eu vou ensinar pela literatura. O importante é que o estudante, aí vamos colocar aqui como se fosse uma competência, que o estudante consiga pensar criticamente. Então, aí o foco é no pensar criticamente. O meio para isso tanto faz. Quando o currículo não é por competência, aí a gente chama de currículo por desempenho, ou currículo por, nos termos aqui da sociologia da educação, da nova sociologia da educação britânica, currículo coleção, que é uma coleção de conteúdos, de saberes, aí nós estamos falando, olha, são certos conhecimentos que são escolhidos. A finalidade é que dominem esses conhecimentos. Que tipo de competência vai fomentar isso aí é outra história, isso aí é um outro momento. Enfim, são perspectivas diferentes, perspectivas pedagógicas diferentes, que normalmente, olha, aí é que o bicho pega, gente, porque se fosse só uma opção pedagógica mais ou menos eficiente, já seria um problema, claro, já teria bastante coisa para discutir, mas é que não se trata só disso. Normalmente, essas escolhas, esses direcionamentos de um currículo, de uma estratégia educacional, também representam disputas dentro de um campo político. Disputas de grupos políticos que se apropriam de um discurso ou de outro.
E nessa mudança curricular, a gente tem sempre reposicionamento de agentes, de sujeitos, de saberes. Isso é que nos interessa muito perceber. Eu acho que esses referenciais, todos aqui que a gente vai discutir, eles vão nos ajudar a conhecer essa discussão toda. Pois não, Mirella? Pode falar. Eu acho que o microfone não abriu. Você ia perguntar? Desculpa. A minha dúvida é porque eu não sou da sociologia. E aí eu tenho um pouco de dúvida quando o senhor fala ciências sociais. O senhor está falando desse âmbito do estudo da ciência, o que fala da sociologia, ou todas as ciências sociais que a gente conhece? Inclusive a educação, a pedagogia, enfim. Aí foi bom você também ter perguntado, Mirella. Aí o que acontece? Quando eu falo aqui, eu estou realmente me referindo ao nosso consenso de ciências sociais dentro dessa organização curricular do Brasil. E aí eu estou falando especificamente mais referenciado a esse curso aqui, né? Que é a antropologia, a ciência política e a sociologia. Mas as nossas discussões vão ser, sobretudo, umas discussões mais voltadas para a sociologia. É a sociologia olhando para a educação. Mas e aí é por conta da nossa vulgata aqui, das ciências sociais, da graduação, do curso de graduação de ciências sociais, de associar as ciências sociais imediatamente a esses três campos, essas três áreas, né? Antropologia, sociologia e política. Só que você tem toda a razão. As ciências sociais de verdade não se limitam, não se restringem. As ciências sociais são todas aquelas que lidam com a sociedade como objeto, né? E aí a história, a educação, a pedagogia, as dimensões científicas de todas essas áreas, aí são ciências sociais. Mas aí eu acho que a maior parte das vezes que eu me referenciei às ciências sociais estava falando dessas três perspectivas que a gente desenvolve aqui no curso, sem abrir mão das demais, né? Porque vejam, o objeto, né? Aqui a gente tem o objeto central é pensar a sociedade, as relações sociais. Então, todas essas áreas compõem o rol, né, de ferramentas necessárias para pensar. E quando a gente está pensando nessa dimensão da sociedade, nessa dimensão expressiva da sociedade, que é a educação, que é o fenômeno da educação, de modo mais genérico, mas também de modo a educação formal, e aí fica ainda mais importante lançar mão de todas elas, né? Para a gente compreender um pouquinho, o máximo que a gente puder puxar de todos os campos. Mas é isso aí. Bem, gente, esse é o nosso programa até a unidade especial de encerramento. Aí na unidade especial de encerramento a gente toma um fôlego e fechamos com uma discussão sociológica sobre o Paulo Freire. Então, a atualidade da obra do Paulo Freire, as dimensões sociológicas da pedagogia da autonomia e da pergunta. Então, aí a ideia é que a gente leia dois trechos de texto do Paulo Freire, né, Educação e Mudança, e a pedagogia da autonomia, saberes necessários à prática educativa. Então, no primeiro dia desse encerramento, vamos diretamente nas fontes do Paulo Freire, e no segundo dia, no fechamento, eu queria trazer uma interlocução dele com dois textos que são textos de natureza bem diferente. O primeiro é o Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade, que é escrito pela Bell Hooks, uma educadora, uma teórica da educação, socióloga também, americana, que fala do ponto de vista de uma professora feminista negra e mobiliza toda essa discussão freiriana. Ela recontextualiza, ela produz uma crítica
positiva, né? Ela se apropria da discussão freiriana e produz uma crítica produtiva, então ela dá vivacidade ao texto do Freire, é um texto contemporâneo. Vocês já devem ter ouvido falar, né, da Bell Hooks, então é um texto muito legal para a gente fechar nossa discussão. E um trecho do texto, que é um texto de biografia filosófica, biografia do pensamento do Paulo Freire, escrito pelo professor Walter Kohan. Se chama Paulo Freire, Mais do que Nunca, uma biografia filosófica. O Kohan, ele reconstrói a biografia do Freire, a biografia intelectual dele e a vida mesmo, a partir de 5 temas que estão presentes em toda a obra freiriana. E são temas que eu acho que a forma como ele organizou essa discussão é muito interessante, porque nós trabalhamos o Freire a partir de elementos que não são aqueles que a gente costuma pensar para desenvolver os trabalhos dentro da pedagogia, ou mesmo da educação, ou na sociologia, né? Então, a ideia é pensar o Freire a partir da noção de vida, de igualdade, o amor, a errância e a infância. Então, são temas gerais que estão presentes nas diversas obras do Freire que acabam demonstrando o potencial do pensamento de Freire para pensar o campo da educação, para pensar a sociedade, né? Para além disso, né? A teoria educacional aqui do Freire, a proposta pedagógica dele reflete um projeto de educação, e um projeto de educação que está vinculado a um projeto de sociedade, um projeto de vida, num sentido mais amplo, né? Uma ideia de ser humano. Eu acho que a gente amarra legal, assim, fazendo essa discussão. E aí é uma discussão que ela não deixa de ser sociológica, mas é uma sociologia que vira um pouquinho o olhar, porque a sociologia ela é muito atenta, né? Nós vamos aprendendo nesse nosso fazer enquanto sociólogos, a olhar para a nossa realidade tal como ela se apresenta hoje. E isso é indispensável, a gente precisa aprender a fazer isso muito bem feito, né? A gente vai desenvolvendo as técnicas sociológicas para olhar para essa realidade e dizer sobre como ela é. Sabendo como ela é, ampliam-se as nossas condições de conseguir visualizar como ela poderia ser, ou como nós gostaríamos que ela fosse, como que passaria, por onde passaria para projetar futuros, né? Eu acho que tem um bocado disso aqui no texto do Kohan, no modo como ele se apropria de Paulo Freire. As condições, as possibilidades do desenvolvimento da educação. E eu acho que se a gente conseguir viajar um pouco nesses temas e sair com algumas ideias, acho que a disciplina vai cumprir seu propósito. Então, gente, esse programinha vai ficar disponível para vocês. Ele, claro, ele está fechado aqui para... Os textos estão prontos, estão levantados, a gente vai deixar também disponível para vocês na pasta do Google Classroom, mas obviamente que durante o processo a gente pode acabar alterando, incluindo, diminuindo alguma coisa, né? Isso pode acontecer. Mas aqui você já tem uma previsão do começo, do meio e do fim da disciplina, assim como as avaliações. Então, dito isso, acho que a gente pode seguir. Eu queria perguntar para vocês se incomodam da gente fazer um intervalinho de 3 minutinhos só para eu trocar a água aqui e melhorar aqui a garganta? Eu estou ficando com uma rouquidão, vou passar um própolis ali. 5 minutinhos no máximo. Vocês também podem trocar o café, dar uma olhadinha, levantar um pouquinho, né? Quem precisar. Tranquilo. Então tá bom. Daqui a 5 minutos a gente volta. Vou deixar aqui a telinha da apresentação aberta. Obrigado.